lâmpadas com gases nobres. Hoje nós vamos falar da lâmpada com xenon e da lâmpada com gás halógena. Então, aqui é o curso de iluminação. Seja bem-vindo, você está assistindo pela primeira vez. Esse é um módulo História da Iluminação. Para acompanhar todo o cronograma do curso, é só acessar o site da Ilunato, que é ilunato.com.br/curso. Lá tem um cronograma com todos os vídeos, com tudo que eu estou falando já está escrito, não precisa copiar nada. E todas as imagens que eu estou mostrando também estão lá publicadas. Começando essa aulinha de hoje. Qual que é a grande diferença de uma lâmpada halógena para uma lâmpada incandescente tradicional, bulbo convencional que a gente conhece? É que é basicamente a mesma coisa, ela tem um filamento, só que em vez de um gás inerte, ela tem um pouquinho de gás halógeno. Na verdade, não um pouquinho, ela tem gás halógeno dentro. E aí isso permite a miniaturização dessa lâmpada. Esse gás, né? Ele permite essa lâmpada ter dimensões reduzidas. E aí você pode incorporar isso num corpo óptico e criar iluminação de destaque. Então foi um grande avanço. Só essa diferença de colocar esse gás, porque o que a gente vai estar entrando? A gente vai falar de dois conceitos: a luz da razão e a luz da emoção. Então a gente considera que luz da razão é uma luz laborativa para atender às nossas necessidades fisiológicas. Você pensa uma escola, um escritório, uma iluminação pública, ela tem que permitir com que você veja de maneira adequada, consiga realizar uma tarefa, enfim. Quando você fala da luz da emoção, você está falando da luz com o seu aspecto decorativo, todo o seu apelo, como que a gente pode dizer? Uma igreja, uma loja, uma residência, você tem aquelas nuances de lugares iluminados, lugares não iluminados, então esse jogo de sombras, essa desuniformidade vai trazer um espírito, e isso só é possível fazer com lâmpada de destaque, com lâmpada com facho, não com luz geral. Então, como a gente está falando da história da iluminação, depois a gente vai amarrar com LED. Mas basicamente é o seguinte: a gente, com a invenção desse sistema, permitiu essa possibilidade de lâmpada de destaque, né? O que é interessante a gente considerar? Que antes a gente tinha essa ideia de luz geral, e só isso que existia. Então já existia a iluminação artificial, conceito de lâmpada, mas só se pensava assim, né? Então, se você pegar até as plantas de elétrica, né, que antigamente não existia planta luminotécnica, era planta de elétrica, ali você lançava os circuitos, tanto as tomadas quanto a iluminação, e aí você tem lá uma norma bem simples que vai dizer 60 watts ou 100 watts, tantos pontos a cada 3 metros quadrados, 5 metros quadrados, depende do uso do ambiente. Então você considera um ponto de luz central. A gente sabe que a luz hoje, o último lugar que a gente vai colocar é no central, que a gente vai explorar. Depende, né, também. Se você está falando de um galpão, de uma iluminação funcional, você vai continuar trabalhando com essa distribuição homogênea em trama. Mas quando a gente fala justamente dessa luz da emoção, a gente foge desse ponto central e vai explorar uma série de outras locações, paredes, pisos e marcenarias, enfim, todos os lugares que a gente pode estar fazendo recorte, criando desenho com a luz. Isso aqui tá facinho, né? Falar um pouquinho dessa ideia do espírito de ambiente, da luz como uma ferramenta de marketing, porque quando você destaca, você dirige o olhar daquela pessoa para aquele ponto iluminado. Então, veja só, a gente está passando de maneira rápida, porque o curso tem 60 aulas, então eu vou entrar em aula, por exemplo, de iluminação comercial, especificamente de loja. A gente vai ter uma aula só de vitrine, depois aula de loja de grande circulação, loja de baixa circulação, depois lojas específicas de cada segmento. Então a gente vai falar bastante, vai trazer muita referência. Aqui a gente está falando só de lâmpadas de gases nobres e amarrando com as aplicações, tá? Então basicamente o que eu queria trazer aqui é essa ideia de você dar vida para o ambiente, conferir esse conceito de espírito do ambiente. Quando você entra num lugar e tem uma sensação, essa possibilidade de lâmpada de destaque, spotlight, é fundamental para você conseguir criar esse efeito.
E é a halógena que possibilitou isso. Amarrando que hoje é tudo LED, isso aqui é a história da iluminação, né? Mas o LED ele vai seguir todos esses conceitos. E a gente entendendo as características das lâmpadas halógenas em detalhes, a gente pode especificar LED porque a gente tem um conceito claro, sabe? Para que cada ponto serve, a gente vai definir bem legal nesse vídeo. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar é que a iluminação é um desenho, né? Então a gente tem uma primeira visão da iluminação como algo técnico, algo para você suprir uma necessidade fisiológica. E realmente a iluminação, antes de qualquer coisa, ela tem que se cumprir a isso, atender às normas, mas ela pode ir muito além disso. Então eu brinco que é uma pintura. Por que é um processo artístico, um processo criativo? Vamos imaginar que o pincel é o nosso ângulo de abertura da lâmpada, né? Então você pode ter vários traços, você pode ter um pincel muito fininho, você pode ter um pincel, enfim, eu não sei os nomes porque eu não sou pintor, mas algo grande lá para você fazer um traço maior. A temperatura, né? Então você tem as cores. A cor você, na pintura, quando você faz um trabalho de arte, você trabalha com cores, né? Fundamentalmente. E na luz também, você tem as tonalidades da luz branca e também a luz monocromática de todas as cores, né? Então você também trabalha com cor. E você também trabalha com efeito. Então, por exemplo, a gente pode pôr um difusor que vai dar um efeito esfumaçado, você pode deixar uma luz dura que vai dar um efeito de linha bem definida. Facas, diafragmas, corpos ópticos, você cria formas do facho luminoso. Você pode criar um facho luminoso quadrado, triangular, oval, circular, de diversos tamanhos. Isso são formas, você cria desenho, você está desenhando com luz. E aí que é interessante. Quando eu acho que a gente está nisso, quando dá uma caixa de lápis de cor pra gente, a gente sai usando todas as cores. Né? Eu pelo menos era assim. Todo meu desenho eu queria usar todos os lápis. Então se eu tinha uma caixa de 12 lápis, eu ia usar os 12 lápis. Se eu tinha 24 lápis, eu queria usar os 24 lápis. E é normal. Eu acho que esse processo de experimentação é muito importante, porque é ele que vai criar essa percepção. Porque aí é que está. A gente tem que entender a iluminação como um processo artístico. Então você pode pintar um quadro, comprar uma revista lá, que você faz um risco de um cavalo e faz um desenho, e você pode ter um quadro super elaborado, que tem um conceito por trás daquilo, que tem... É muito complexo a gente falar de arte, porque são muitos fatores que envolvem, né? Então, você está falando desde a bagagem da pessoa, todas as referências, acho que tem que... Caminhos, eu pelo menos entendo que assim, a gente tem que consumir, ver os vídeos da Iluminato e outros, e seguir coisas bacanas, e ter muita referência, muita informação, muita imagem, porque eu acho que isso vai criar o repertório, para quando você precisa criar, você saber de onde você vai puxar e adequar e ter olhar também. Não adianta simplesmente a internet, acho que vai dar essa bombardeada, mas acho que a gente tem que ter um olhar rápido para poder identificar coisas legais e puxar na hora certa. Eu acho que essa aqui é um caminho. E também valorizar, entender que a gente está fazendo um desenho. Você quando está quando a gente vê uma planta, vai disparar ali uns tantos pontos, você está fazendo um desenho. E esse desenho pode ser bonito ou não. e começar a olhar e sentir os efeitos dos ambientes. Eu acho que tendo esse olhar e considerando o projeto luminotécnico como uma pintura, como um processo artístico, eu acho que, independente se as pessoas considerem ou não, se você adotar isso e ter isso como verdade no trabalho, eu tenho certeza que é muito legal. Eu acho que é o caminho, né? Vamos falar agora dos equipamentos, entrar um pouquinho nessa parte mais técnica, mas é bem lightzinha aqui, o canal é legal, não vou fazer nada muito complexo, tá? Então
primeiro falar dos modelos, a gente vai falar de todos, mas tem o cápsula, tem o palito, tem as refletoras que é a Dicroic, a Par 20, a R111. Então, o que é interessante a gente falar? A tecnologia halógena, ela dá em torno de 20 lumens por watt e dura 2.000 horas. Aí você fala, a lâmpada tradicional, incandescente, bulbo, é a lâmpada mais comum e é mais difícil da gente achar um nome para ela, porque é a lâmpada, né? Não tem uma continuação, mas enfim, aquela lâmpada pera, enfim. Essa lâmpada ela vai ter uma durabilidade de 1.000 horas em torno de 12 lumens por watt, ou 10 lumens por watt. Uma halógena, a gente está falando em 20 lumens por watt, quer dizer, o dobro, e 2.000 horas, também o dobro de expectativa de vida. E também é importante falar que que existiu, né, porque a halógena não se especifica mais, tinha uma linha profissional da Osram, um método da Osram, que no passado era uma marca forte, né? Que chamava-se Energy Saver. Eu adorava essa lâmpada. Ela dava 4.000 ou 5.000 horas de durabilidade, chegava a 24 lumens por watt. E qual que era a diferença para uma halógena normal, que só tem o gás halógeno dentro? Ela tinha um pouquinho de xenon. Então ela fazia, a diferença do gás halógeno para o gás inerte é que ele, eu não sei o termo, ele se combina, porque o filamento vai se desprendendo, né, conforme. Depois dá uma voltadinha lá na aula de filamento, que fica mais fácil para não ficar repetitivo, que às vezes você já viu, mas aí você vai ver que o filamento desprende, deixa o bulbo preto. Ele combina com o gás halógeno, e quando a lâmpada apaga que esfria, ele deposita de novo lá de volta no filamento. Isso faz com que a lâmpada dure mais. Aí quando você tem a Energy Saver, qual que é a diferença da Energy Saver? Ela tem um pouquinho de xenon, que é uma coisa cara, então mistura esses dois gases com um pouquinho de xenon, que não tem nada a ver com aquele xenon de carro, porque quando a gente fala de lâmpada de xenon, o pessoal já associa com aquela lâmpada com uma temperatura de cor alta, que é um farol azul, que aquilo lá é uma lâmpada de descarga, que é um outro tipo de lâmpada, que é uma lâmpada de aplicação automotiva, não se tem no uso arquitetural, e eu nem vou entrar nela para não confundir, mas é só o gás xenon, tá? A lâmpada é quente, 3.000K. E aí ela tem dois segredinhos. Então, primeiro é esse gás xenon, que faz com que ela trabalhe a temperatura do filamento é mais elevada do que uma lâmpada normal. Isso aumenta o rendimento dela, porque quanto mais você consegue tirar de luz dali, assim, mais lumens por watt você consegue ter. Quanto mais quente for o filamento, mais lumens por watt a lâmpada incandescente vai dar, então ela tem uma eficiência energética maior. E mas só que diminui a durabilidade, é por isso que tem o xenon. E aí, além de manter, ele aumenta, por isso que vai para 4, 5.000 horas. E além disso, ela tem um refletor no bulbo dela. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil da gente entender. Aqui nessa cápsulazinha que tem aqui dentro, ela tem um vidro com filtro de infravermelho, que não dá pra gente ver, porque a gente não enxerga infravermelho, né, o olho humano. E esse filtro de infravermelho, ele na verdade não é um filtro refletor. Então, ele além de não deixar o calor sair, parte do calor sair, ele reflete de volta para dentro da lâmpada e ajuda a aumentar a temperatura desse filamento. Enfim, isso foi uma coisa que existiu, era uma lâmpada cara, feita só na Alemanha. E era muito bacana, hoje não se traz mais esse tipo de lâmpada, LED, né? Mas, enfim, vale aí falar da Energy Saver. Deixa eu ver, próximo slide. Essa luminária de piso, desenhada por Colombo, foi uma das primeiras peças a usar a lâmpada halógena, 1970. Então, quer dizer, quando começou a vir luminárias desenhadas para esse tipo de tecnologia. Aqui a gente pode ver, sabe aquela lâmpada palito que esquenta pra caramba de refletor, que tinha umas luminárias indiretas, arandelas indiretas, pendentes indiretas antigos, usam muito essa lâmpada, né? Aqui a gente tem essa coluna aqui usando esse modelo de lâmpada. Nós vamos agora falar da lâmpada par. Como é que é a história da lâmpada par? Ela surgiu pela GE, que é uma indústria americana, para aplicação automotiva. É o farol de Fusca, essa lâmpada aqui, né?
Então, ela chamava Sealed Beam, era par 64, ela tinha 64, como é que é? 64 oitavos de polegada era o diâmetro da lâmpada. A lâmpada aqui é bem grande. 12 volts, baixa tensão, que era a aplicação automotiva. E com vidro blindado, assim, era um vidro que não é que colava um com o outro, fundia mesmo um vidro com o outro, porque era uma lâmpada para carro, né? Então molhava, então já era selada. E aquilo já era o corpo óptico, a cápsula de halógeno integrada e o vidro com esse, eu não posso dizer rugosidade, mas com esses frisos aqui, né? Para dar uma ótica específica ali para um farol de um automóvel. E aí a iluminação arquitetural sempre fala que é a precursora, que sempre está ligada, né, no que está rolando de tecnologia e sempre aproveita antes da... Desculpa, a iluminação cênica é muito mais veloz, está muito à frente da iluminação arquitetural. E eles pegaram essa lâmpada, fizeram um spot, né, um refletor longo, aquele italiano, né, de alumínio repuxado, e colocaram essa lâmpada e começaram a usar em iluminação cênica. Então, era uma lâmpada importada dos Estados Unidos, que basicamente a grande produtora dessa lâmpada foi a GE. Nos Estados Unidos é tudo 110, então essa lâmpada vinha em 110. Em instalação comercial no Brasil é 220. Então o que eles faziam para adaptar? Brasileiro sempre dá um jeito, né? Brasileiro sempre adapta alguma coisa. Então eles pegavam, em vez de fazer o circuito em 110, eles pegavam 2 spots, ligavam em série, ficava 220, e aí ligavam em paralelo na rede 2 lâmpadas de 110. Lógico que se uma queimasse a outra, apesar de não estar queimada, iria apagar. E aí foi. Só tinha em 127, né? Não tinha outro jeito. Aí o que aconteceu? Em 1965, com a ditadura, fechou a importação e o Brasil vai dar um outro jeito. Aí que é a parte mais engraçada da história. O que eles fazem? Eles pegam lâmpada duplo contato, palito, bipolar. A gente vai chegar nela para ficar mais fácil. Que tinha aqui no mercado. Pegavam essa lâmpada, que é uma lâmpada que tinha pouco, que era uma lâmpada importada, abriam a lâmpada, pegavam o corpo óptico da lâmpada e punha aquela palito desse tamanho. Quer dizer, acabava com a ótica, não tinha mais. Que é narrow spot, tem fluid, ela tem diversas variações de ângulo e tal, não tinha mais ângulo nenhum. Colocava a lâmpada. E aí a lâmpada que era colocada era uma lâmpada já 220, porque aí já ficava mais fácil. E aí apelidaram essa lâmpada de ímpar, porque a lógica foi o seguinte, que par é porque ligava de 2 em 2, né, que juntava duas lâmpadas 110, então era um par de lâmpadas, e essa ligava sozinha, a lâmpada ímpar. Só que essa lâmpada chama par porque vem de parabólico, que é o refletor parabólico, é essa curva parabólica, né, que é a forma de uma parabólica. E aí achavam que par era porque era 2, né? Mas é muito engraçado essa história. E a lâmpada chama ímpar até hoje, assim. Não é muito comum se ouvir esse termo ímpar, mas tem gente que chama essa lâmpada de ímpar. Agora nós vamos falar da lâmpada par aplicada na arquitetura. Porque até então a gente estava falando da par 64, que é uma lâmpada só usada em iluminação cênica. Então a gente vai começar a falar. A par 20 eu acho que é a que todo mundo mais conhece. Tem uma dúvida muito comum, que é qual a diferença da par 20 para a dicróica se as duas são de 50 watts. Então a par 20 ela tem 56 milímetros de diâmetro, 20 oitavos de polegada. Então ela tem um espelho refletor maior. Apesar da cápsula halógena que tem lá dentro ser a mesma, de mesma potência, como o espelho é maior, você consegue ter um rendimento de 15% a mais. Então, seria essa a vantagem. A desvantagem é que fica um ponto um pouco maior na arquitetura. Outra questão que a gente tem que considerar da par é que é uma lâmpada blindada. Ela seguiu a mesma ideia lá do farol de fusca, que é um vidro fundido um no outro. Então, por ser blindada, ela pode ser muito bem-vinda em área externa, né? Então, espetos de jardim, você vai usar par 20, iluminação de banheiro,
Inclusive o LED ele vai seguir a mesma linguagem. Tem LEDs hoje de par 20, par 30 que são IP65, que é o índice de proteção para umidade e poeira, que permite você usar em áreas com vapor, áreas que tem presença de água, né? Então a par ela tem essa característica. A gente tem que considerar várias coisas da par. Ela tem a questão do field e do beam. O field é o campo onde joga a luz e o beam é onde concentra a luz. Ela é bem difusa porque ela tem essa lente rugosa. Então eu diria que a par ela é indicada para uma iluminação localizada. Lógico que a gente vai entrar em detalhes ainda em outros vídeos de cálculos e até vai chegar no cálculo pelo computador. Mas basicamente é o seguinte, você pode usar ela não em destaques precisos, não para iluminar um quadro, uma escultura, uma coisa muito precisa. Você pode iluminar um aparador, uma bancada, uma estação de trabalho, um balcão de bar, uma coisa que você às vezes vai fundir uma lâmpada com a outra. Sabe que é uma porção de lâmpadas? Ela funciona bem para isso, porque ela é difusa, ela não marca, então você consegue misturar uma luz com a outra. Então vamos separar luz local, é iluminação de destaque, a gente vai fazer com a R, e luz localizada, iluminação localizada, né? Não é bem local, que a gente vai fazer com a par. E aí a iluminação geral. Vamos falar um pouquinho dos modelos. A gente tem essa par 20, que é de 50 watts, tem a par 30 de 75 watts e tem a par 38 de 95 watts. Tem também a par 26, mas isso nem existe no Brasil. Ninguém chegou a importar isso, graças a Deus, porque é uma bagunça para a gente conseguir ter luminária para todos os tipos de lâmpada e vira uma confusão. Par 38 está praticamente fora. Ela foi usada por duas razões. Antigamente só tinha lâmpada halógena e tinha aplicações que você precisava de muita luz, como uma vitrine ou uma iluminação externa. Então você tinha que ir para mais forte possível, par 38. Hoje aí veio vapor metálico e hoje você tem LEDs de alta potência e acabaram não sendo mais utilizados. No começo também do LED, você tinha uma dificuldade ali de potência, que eles tinham baixa potência, começou a se fabricar de novo a par 38, e aí não tinha luminária para isso, e é um negócio desse tamanho. E hoje o LED melhorou, a gente conseguiu aumentar a potência e fazer em par 30, que é uma lâmpada mais fácil de trabalhar, que seria essa aqui, que é a aplicação de pé direito duplo, e a par 20, pé direito simples, levando em consideração aquelas outras coisas que eu falei, de luz localizada e de quando você precisa de vedação. Basicamente aqui o que a gente tem para falar desses três modelos é isso, tá? Vamos para o próximo. Aqui a gente vai dar uma ideia de aplicação, porque o que acontece? Não importa, é isso que eu falei, se você aprender bem legal a trabalhar com a halógena, você já tem 90% andado para o LED, porque aí é só algumas características do LED. A essência é a mesma. Então, se você considerar que uma par 20 tem que ter 500 lumens, uma par 20 halógena, e aí é um ponto importante para você fazer uma comparação e avaliar se o LED realmente é equivalente ou não, e ter uma avaliação real do LED. Um LED de 500 lumens, você vai ter aqui em torno de 6 watts, 30 graus, desculpa, eu estou andando tudo errado aqui, pera aí, vamos voltar aqui na par 20, ixi, agora foi para o outro lado, par 20, ó. Par 20 a gente está falando de 6 watts, 500 lumens, par 30 a gente vai falar em torno de 10 a 12 watts, 800 lumens. Quanto menor a potência, se pegar uma lâmpada de 10 watts que dá 800 lumens, ela é muito melhor do que uma lâmpada de 12 watts que dá 800 lumens, entendeu? Ou de 15 watts, ou de 18 watts. O LED cada vez vai diminuindo mais. Quando era halógena era linear, então era fácil. Você falava, não, essa é 50 watts, essa é 75 watts. LED não adianta ir por potência, porque se você for por potência, provavelmente você vai fazer uma compra ruim. Porque os LEDs mais antigos têm as potências maiores e são os mais baratos e são os que iluminam menos. E além de iluminar menos, tem outras características técnicas que nos próximos vídeos eu disparando, né? Nós vamos falar de RC,
do R9, uma série de coisas que são pontos fracos, assim, pontos importantes a se analisar, não só o fluxo luminoso, como ótica, tipo de LED, essas coisas. E vamos voltar para cá, vamos lá. 500 lumens, 6 watts, o que a gente consegue numa par 20? Pensa numa par 20 halógena, tá? Se a gente colocar 1,30 m de distância por 1,30 m de distância, você pode fazer uma loja de alto padrão, um home office ou um restaurante, você vai ter um nível de luminância de 300 lux, que é adequado para esse tipo de aplicação e esse espaçamento de 1,30 m. Ah, mas meu lugar é mais retangular. Aí você aumenta num sentido, reduz proporcionalmente no outro, tá? Você tem no pé direito de 2,30, você tem um faixa de 1 metro. Aqui, ó, corner, arara, estante de produto. Quando você precisa fazer aquela linha de spots embutidos ou sobrepostos, se você der 30 centímetros de um spot para o outro a 20 da parede, você tem 1000 lux, que é bastante luz. E aqui, pontual, por exemplo, um terracinho pequeno, uma coisinha que não é laborativo, tá? Porque sufoca, isso não é para fazer no geral. Apesar de se fazer isso errado. Isso é uma luz de destaque. Então, para um ambiente muito pequenininho e que não é, por exemplo, se falasse uma dispensa é pequena, mas você precisa espalhar a luz, você precisa ver os produtos. Não é interessante. Para um terraço, que é uma coisa de uso esporádico, você pode usar, tá? E aí vai dar 200 lux, uma par 20. Vamos falar da par 30. Par 30, o que é importante a gente marcar? 800 lumens. Potência, quanto menor, melhor. Dando espaçamento de 1,20, a gente tem 700 lux. Loja de grande circulação, isso é muita luz. Se a gente der o espaçamento de 1,70, que é bem mais, loja de alto padrão, corredor de galeria. O que é importante a gente falar assim? A gente está dando essa receita de bolo aqui, mas isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso é um tiroteio no fogo. Isso é um pré-dimensionamento para você saber nível de luminância, aí você vai alocar pelo layout, onde tem mesa, onde tem quadro. Não faça isso aqui, porque isso aqui não é legal. O ideal é se trabalhar com luminária dupla, quádrupla, reduzir o máximo possível de pontos. No geral se usa luminária com difusor, não luminária de spotlight. Isso aqui é só para a gente ter um partido quando você não tem ideia nenhuma. Você dá um número de lâmpadas e aí você vai fazer a distribuição. E aí, lembrando que isso é pré-dimensionamento considerando 10, 5 e 7, que é 10% de refletância do piso, 50% de refletância da parede, um tom médio, e teto branco, que seria 70% de refletância. Também, índice de depreciação de 80%. A gente joga 20% a mais, tá, do que realmente ela vai dar de nível de luminância. Quando a gente fala aqui 300 lux, a gente está mencionando 20% a mais, considerando que tem a depreciação ao longo dos anos, para a gente poder calcular. Mas isso é para pré-dimensionar, e se você curtiu o canal da Elunato, curtir o canal não dá, se inscrever no canal da Elunato ou curtir a página da Elunato no Facebook, a gente vai acompanhando os vídeos, vai chegar nos vídeos de cálculo luminotécnico pelo computador. E aí você já vai ter um croquis na mão, mais ou menos, do que você precisa lançar de luz para certificar se aquilo que você imaginou está batendo, tá? 300 lux se você fizer pontual. Aqui, pé direito de 2,30, aqui tem uma coisa importante. Pé direito de 4 metros, pé direito de 2,80. Gente, isso aqui é muita informação para a gente ficar no vídeo. No blog lá, da Elunato, que você põe /curso, elunato.com.br/curso, entra na aula, vai ter essa imagem e você vai olhar, porque ninguém vai conseguir anotar isso agora e eu também não vou ficar fazendo uma coisa chata. Mas basicamente a lógica é essa. Próximo slide a gente vai falar de dicróica. A dicróica é uma lâmpada muito legal. Vamos começar falando primeiro da questão dela ser 12 volts. Ela precisa de um transformador. Veja bem, é um transformador, não é um driver. Apesar de LED ser 12 volts também, é corrente contínua. O transformador ele não muda o tipo de corrente, ele deixa a corrente alternada, ele só abaixa a tensão. Qual que é a vantagem de ser 12 volts? Filamento, aqui não dá para ver, o filamento do 12 volts ele é bem menorzinho. E o corpo óptico, ele é em função do tamanho da fonte. Se você quiser pegar uma lâmpada fluorescente tubular enorme, fazer um corpo óptico tamanho de 3 metros de diâmetro, ela dá foco. O refletor é em função do tamanho da fonte. Se você tem uma resistência, um filamento que é para tensão de rede, a gente tem que ser mais robusto.
né, se é 110, 220, ele tem que ser filamento maior. Então você precisa de um corpo óptico maior. Então para você fazer nessa dimensão, se fez 12 volts. Você conseguir essa ótica e essa dimensão reduzida para conseguir um acabamento legal, uma coisa miudinha. Aí, outro ponto muito importante da gente falar da halógene, da dicróica. Por que chama dicróica? Porque o refletor dela é um refletor dicróico. Di significa dois, porque ele tem dois tipos de partículas metálicas. Uma é meio azuladinho, uma é meio vermelhinho. Não sei se você já viu quando ela brilha, que dá uma difração, é justamente essas partículas metálicas. E elas fazem o quê? Elas absorvem a radiação infravermelho da luz, exatamente a faixa do infravermelho. Ela absorve e conduz 1/3 dessa radiação infravermelho no sentido inverso do faixa, aqui para trás. E 2/3 vão acabar sendo refletidos. Então, ela é uma lâmpada que teoricamente esquenta menos. Lógico que a gente está falando de halógeno, hoje em dia LED não tem mais sentido. Se usa esse termo dicróica, de LED, porque ela é do tamanho de uma dicróica, mas ela não tem refletor dicróico, mas pegou o termo, né? Esse termo de dicróica. Então falamos aqui do refletor, que joga 1/3 da carga térmica no sentido inverso do facho. Uma coisa importante é que quando isso ocorre, você precisa ter dissipação. Não forro de gesso tranquilo, mas imagina numa marcenaria que as dimensões são reduzidas. Existem casos de marcenaria com aquela pintura PU, sabe aquela laca brilhante? Aquilo lá além de ser delicado, ele veda completamente aquela peça. E aí você tem dicróica embutido ali, o que vai acontecer? Vai esquentar aquela marcenaria e vai rachar aquela pintura. Isso eu já vi acontecer. Então, isso é um problema que teve. Hoje em dia é LED, não tem sentido mais, mas a dicróica ela causa isso. Vamos falar agora um pouquinho de base. Essa base aqui, que é a GU 5,3, ela é para 12 volts. O que foi feito? Foi importado lâmpada dicróica com base GU 5,3, que é pino fino, tensão de rede, 110 ou 220. Pô, é um alívio, por um lado. Por quê? Redução de custo, você não precisa do transformador, é mais fácil de instalar, se queima, você não precisa saber se é o transformador ou se é a lâmpada. Tem uma série de vantagens. Quais são as vantagens? É uma lâmpada com menor durabilidade, que não vai ter aquela questão ótica, porque o filamento é maior, então o facho dela não é preciso, ela vai ser em torno de 36 graus, mas não vai ter a precisão de 12 volts, 36 graus. E aí ficou uma linha profissional 12 volts e uma linha mais de combate, tensão de rede. Só que aí descobriu-se o seguinte: você pegava, por exemplo, uma instalação que foi feita para lâmpada dicróica tensão de rede 220. E aí você ia substituir, não tinha a menor ideia de tensão. Comprava uma 12 volts, enfiava em 220, aquilo, além de queimar, poderia até estourar numa situação muito específica. Então, por segurança, criou-se um outro tipo de base, que é aquele base GU10, aquele pino gordinho que encaixa e gira. Então, pino GU10 significa que é tensão de rede, ou 110 ou 220. E o GU 5,3, que é baixa tensão. Então, já desmistificando aqui a questão da base. Outra coisa, a questão da nomenclatura. Dicróica só existe no Brasil, porque todas as outras nomenclaturas, de par, de AR, são nomenclaturas mundiais. Segue ou LIFT ou ANSI, que são códigos, e dicróica é uma coisa que eu não sei dizer se é propriamente errado, porque filtro dicróico não é errado, tá? Agora, se falar lâmpada dicróica, é uma coisa que todo mundo sabe do que você está falando. Mas é importante saber que ela tem um nome, ela chama-se MR16 no ANSI ou CB51 no LIFT, que são as nomenclaturas internacionais. E tem a dicróica, que é exatamente tudo que eu falei, mas só que ela tem a MR11 ou CB35, ela tem 35 mm de diâmetro e a dicróica tem 51, por isso é CB51. O que eu recomendo por experiência própria? Quando eu estudei, eu estudo até hoje, né? E tem muito a estudar. Mas quando eu estava começando, que eu aprendi a nomenclatura, eu falei, ai, que legal, vou pôr na planta CB51, essa aqui é a QTDE e não sei o quê. E aí, as pessoas me ligaram e falaram, que lâmpada é essa? Na hora, né? Que lâmpada é essa? Ah, é a dicróica. Ah, tá.
Então, eu digo assim, se dicróica é certo, não é? Eu acho que deve ser usado, entendeu? Eu acho que aquilo que comunica é o que é o melhor caminho. Então, se o fabricante escreve dicróica na caixa, está escrito dicróica no catálogo, está escrito dicróica numa busca online, eu acho que é o que a gente deve colocar na planta. Apesar da gente até pode saber a nomenclatura, mas eu acho que é um termo que funciona bem. Vamos falar agora da aplicaçãozinha dela, né? Então, pontual 100 lux num pé direito de 2,30, e aqui é muito interessante. A gente tem 30 centímetros da parede, um espaçamento bem legal. Você trabalhando com uma dicróica de 30 graus, você vai iluminar o pé direito de 2,30, 30 centímetros da parede, inclinação de 15 graus, você ilumina um quadro de 1,10, 150 lux no quadro. Ela é feita para esse tipo de angulação, que é um pé direito. Isso aqui é a média, né, do pé direito, lógico, você pode ter variações. E aqui a média do tamanho de um quadro, lógico, você pode ter um quadro pequenininho e um quadro grande, mas essa lâmpada foi já nesse sentido. E aí você vai ver que tem possibilidade de lentes para fazer 10 graus, 24 graus, 60 graus, 60 graus. E aí você pode pôr um filtrinho difusor e aí ela fica 120, quando você quer fazer uma aplicação de luz geral numa luminária pequenininha também dá e é muito legal. Vamos ver mais a aplicação da dicróica. Bancada de trabalho, a cada meio metro você já consegue 500 lux com ela. E aqui, aquela aplicaçãozinha de luz geral que eu já fiz as considerações, a cada 1,70 você vai ter 100 lux, que é baixo, tá? Para corredor, hall e tal. Para um quarto, para um restaurante de alto padrão ou para uma sala, que seriam 150 lux, é 1,30, espaçamento de um para o outro. Mini dicróica. A mini dicróica é uma lâmpada que eu gosto muito de usar, porque ela é pequenininha e aí você pode trabalhar com repetição pela escala dela, porque ela é pequena. Tá aqui. Bancada de banheiro, aparador, a cada 30 centímetros você coloca uma, porque ela é pequenininha, você consegue 400 lux. Ou em nicho de marcenaria, sabe, assim, 50 por 50, você vai ter 2.000 lux, porque está bem pertinho, né, aquele nichinho ali. Vamos falar aqui da banho de luz. Isso aqui também usa bastante. Quando você tem uma parede de tijolinho, um banner enorme, ou uma coisa muito grande, que não dá para você pôr pontinho, entendeu? Que é um negócio enorme, assim. Você precisa dar um banho de luz naquela parede, uma parede de canjiquinho, uma parede que tem um papel de parede diferente, você quer iluminar a parede inteira. Você faz um wall washer aqui com ela, de 30 em 30 centímetros, 20 centímetros da parede para não desestruturar o forro de gesso. A mini dicróica é bem bacana, então, para fazer esse efeito aqui, wall washer, né? Vamos falar agora um pouquinho dessas lentes. Então, você tem essas lentes que grudam com ímã na lâmpada, aí são lâmpadas específicas, que aí você consegue recortar o facho quadrado, elíptico, oval, e, enfim, todas aquelas angulações que eu já tinha falado da lâmpada. Aqui a gente tem uma ideia sem a lente e aqui com a lente. Você vê que distribui melhor a luz aqui nesses cantos. Está vendo aqui como está escuro e aqui como já está mais claro? Então a dicróica é bem para essa ideia. A gente vai entrar agora na AR e eu vou explicar a diferença da AR para a dicróica. Deixa a gente entrar na ótica. Só vou fazer uma introduçãozinha da lâmpada AR. Ela vem da Aircraft Light, que é a chamada lâmpada ACL. Ela foi desenvolvida para avião, né? Aircraft Light. E ela tinha... vocês já ouviram falar daquele farol de milha de carro que usa em cima? Exatamente essa lâmpada ACL. É uma lâmpada blindada. Ela parece uma lâmpada assim de vidro blindado, mas que ela tem esse defletor e o refletor. E ela converge assim, em 4 graus, 8 graus, até um facho bem fechado, que é para alcançar a distância. A ideia de fazer essa lâmpada foi para quando o avião estivesse chegando na pista, ele conseguir jogar uma luz, porque ele vai numa velocidade enorme, né? Então, de longe, ele conseguisse iluminar a pista, de longe, para a gente que está aqui, né? Para ele que já está perto da pista, mas está, sei lá, 50, 100 metros da pista. Iluminar aquela pista e a luz chegar lá, né?
puser 30 graus, você não consegue iluminar aquilo a uma distância dessa. Então, para isso que foi inventada essa lâmpada, e aí chamava-se ACL. Aí, a iluminação cênica já usava muito essa lâmpada. Tem muita coisa, até aquele mini brute usa esse tipo de lâmpada e tal. Por isso que ela é 12 volts também, porque vem da iluminação, não sei se falar aeronáutica, mas enfim, a iluminação aí de avião. E aí se adaptou o seguinte, foi feita, essa aqui é a AR, essa aqui não é a ACL. A ACL ela tem um vidro que fecha, uma lâmpada blindada. Aí foi feita sem a blindagem para iluminação arquitetural, que não tem essa necessidade, mas é um corpo, um refletor de alumínio, que tem a diferença da dicróica, que o refletor é dicróico, né, que tem todas aquelas características. Aqui não, aqui é um refletor de alumínio, 100% da carga térmica e 100% da luz vão ser refletidos. Não 100% ele absorve um pouquinho, que ele não é perfeito, não existe nada perfeito, é um pouquinho de absortância, mas a reflexão é alta. Enfim, outra característica, ixi, já passei aqui errado. Ela tem esse defletor que acaba funcionando como um anti-ofuscante, que você não tem a visão daquela cápsula. Isso faz perder um pouco da luz, então o rendimento dela é sempre mais baixo em relação a uma par. Em contrapartida, ela dá um acabamento assim, visual, né? Ela dá um conforto visual legal, maior. Né? Mas também ela é focada, ela fecha bastante, então ela vai criar aquele efeito caverna, vai criar luz bem clara e luz escura. Ao longo do tempo, isso pode trazer cansaço visual devido a essa grande diferença de intensidades. Então ela não é adequada para a iluminação geral, laborativa, de trabalho, ela é uma iluminação para destaque, né? E o grande diferencial dela está aqui, ó. Então a gente vai falar aqui do field e aqui a gente vai falar do beam. Essa aqui é a lâmpada par. Você vê que é difuso entre a parte mais concentrada da luz e a parte total que ela ilumina, é bem suave. Aqui na R já é uma linha. Então assim, a parte que ela ilumina é bem definida e aí tem uma linhazinha. Uma pena não ter uma lâmpada aqui, mas com esse fundo não dá para eu mostrar. Como que eu posso te dizer? Existe um que sobra da lâmpada, que é um defeito, que ela não dá foco perfeito. Dependendo da distância focal que você está dela, você consegue até dar um foco perfeito. Mas para você conseguir dar um foco num quadro, numa coisa, teria que ser um elipsoidal, que você tem duas lentes que correm num carrinho, aí você realmente faz um facho perfeito de luz. Essa lâmpada aqui, a E111 é para pé direito até 4 metros e a E70 para pé direito de 2,20 a 2,50, vamos dizer assim. Elas vão dar uma distância focal boa e um pouquinho de field, que seria um defeito. Mas é lógico que você está falando de um equipamento que é muito mais barato do que um elipsoidal, que é uma coisa enorme para iluminação arquitetural, iluminação cênica, que você precisa de uma vara para fixar aquilo. Até pode ser usado em iluminação arquitetural, mas tem que ter uma série de truques aí, né? Depois eu vou trazer um projeto que traz isso. Lá no shopping JK Iguatemi eles fizeram um painel com elipsoidal e é uma iluminação cênica, né? Mas aí tem todo um forro que é gigantesco dentro para você embutir aquilo e tal. Vamos falar agora da aplicação dela. Você vai ver aqui que ela já dá um quadro bem menor, tá vendo? 2,30 de altura, 30 da parede, 15 de orientação, você tem um quadro de 50 centímetros, o outro é um quadro de 1,10. E aqui você consegue um facho bem mais fechado. Aqui a gente está falando da R70. O que é importante lembrar? A R70 450 lumens. É menos que uma dicróica. Seria em torno de 500 lumens. Aqui a gente está falando de um quadro médio, mas esse tem possibilidades de ângulos também. A R, geralmente você vai ter... Agora as de LED são 10 e 24 graus. Tem essas possibilidades. As halógenas eram 8 e 24 e tinha uma da rosa alemã de 4. Muito legal. Enfim, aqui a gente vê lá no blog, né, que aí você tem aqui os espaçamentos. E basicamente as situações são as mesmas, a gente vai considerando lâmpadas diferentes. Só para finalizar, que eu acho que eu já falei demais desse vídeo, são 60 aulas.
falar do restante da tecnologia halógena. Você tem essa lâmpada aqui, que é a... Oh, meu Deus, QTDE, que é a de quartzo duplo contato. Mas desculpa, aqui eu estou mostrando uma de LED, mas antigamente era tipo essa aqui, de vidro com duplo contato. Se fosse muitos ali em refletor, em aquelas luminárias indiretas, você tem a mais curtinha de 78 centímetros e a grande de 114, que pode ser de 300 watts ou de 500 watts. E tem umas coisas estranhas aí de 200 watts que importaram também, eu já vi. Parece que tem até de 100 watts, mas são coisas muito fora do mercado. Basicamente é de 300 e de 500, que é do mesmo tamanho, que é do tamanho dessa aqui, que eu já tenho de LED para substituir, e tem a de 150, que é aquela mais curtinha, de 78. Aí você tem as cápsulas é importante a gente falar um pouquinho delas. Tem esses dois tipos de base. Esse aqui é a base G9, que é a mesma ideia daquela coisa de G10. Essa base G9 é tensão de rede, 110 ou 220. Essa base G4, ela é para 12 volts. Ela é muito parecida com o G5,3. Ela é só um pouquinho mais estreita para ajudar um pouco. Isso aqui é para luminária decorativa, para arandela, lumináriazinha de mesa, coisas que você precisa de uma cápsulazinha. Essa aqui que eu estou mostrando é de LED. Então tem a de LED G4, que aí você precisa de uma fonte, que é 12 volts. E tem a de LED já com a fonte incorporada aqui, que põe base G9. E aí você tem esse tipinho grão de milho aqui. E tem essa com ótica, que é um LEDzinho melhor, não é um SMD aqui piranha, já é um SMD melhor. E aí tem um corpo óptico que vai fazer uma distribuição dessa luz lateral, mas basicamente vai mais luz para cima. Deixa eu deixar uma dica. Eu tô agora, segunda-feira é o curso de iluminação aqui no canal do Elunato. De quarta-feira eu estou fazendo guia de iluminação e de sexta é projeto. De quarta-feira eu estou preparando um vídeo bem legal sobre do guia de iluminação. Vai ter um vídeo que é só sobre lâmpada, como é que fala? Bipino de LED. E aí a gente vai esmiuçar, mostrar tudo que tem no mercado, vai ser bem legal. E assim, os apelidinhos, né? Então, essa aqui chama-se T9, que é tubular 9/8 de polegada. No mercado, geralmente você vai achar por JC. Não sei porque que chama JC, mas é JC. Essa aqui, ela chama-se T14. Só que no mercado, para facilitar, né? Chama isso, mas o nome é aqui. Você vai achar isso aqui como Alopin. Só que a Alopin é uma marca da Osram que pegou, mas vamos chamar de Alopin para ficar mais fácil. E isso aqui, nossa, aqui vocês podem se divertir. Ela pode ser a ímpar, ela pode ser a lapiseira, ela pode ser a duplo contato, ela pode ser a bipolar, ela pode ser a QTDE, enfim. Aí você pode escolher um nome. Ou halógena também, porque a halógena é o gás, é toda a tecnologia. Eu acho que isso aqui, o mais fácil é a halógena. Quando você fala lâmpada halógena, a pessoa pensa nessa lâmpada. Mas, enfim, hoje a gente tem tudo com LED. Gente, muito obrigado para quem conseguiu assistir até aqui. Curte aqui o canal, se inscreve no canal para receber os vídeos novos. Se você está pelo Facebook, que eu estou postando também, curte a nossa página no Facebook, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.